Hoje vamos começar com um breve questionário sobre literacia financeira. Você sabe o que é a inflação? Qual o real valor das suas poupanças? Em que produtos financeiros deve investir ou onde deve aplicar o seu dinheiro? O que significa um juro composto? O que significa o spread associado ao seu crédito? Bom, se não sabe as respostas a estas questões, pertence à maioria dos portugueses, pelo menos é o que nos diz um estudo publicado pelo Banco Central Europeu em 2022, que nos coloca no fim da tabela dos 19 países da zona euro, no que à literacia financeira diz respeito. O nosso país está, assim, em dívida para com a saúde económica dos seus cidadãos, que são dependentes financeiramente de terceiros, o que se traduz muitas vezes em más decisões no que toca à poupança, ao investimento e ao crédito. E como tratar esta ignorância financeira nacional? Bom, no final de 2023 foi rejeitada na Assembleia da República uma proposta que visava incluir temas elementares de literacia financeira no currículo escolar obrigatório do ensino básico. À boleia desta tentativa falhada, voltou a lembrar-se a falta de conhecimento dos portugueses nesta matéria. Será suficiente incluir a literacia financeira nos manuais escolares ou há outras formas de ensinar esta disciplina financeira aos portugueses? Que papel têm aqui os influencers nesta temática? E, como argumentam alguns estudos, será melhor viver-se na ignorância, uma vez que o excesso de literacia pode conduzir a más decisões financeiras, com mais riscos e, por vezes, até irresponsáveis, aliás? Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo aqui Miguel Ferreira, é professor catedrático da nova SBE e coordenador do programa de literacia financeira Finanças para Todos. Também Pedro Anderson, jornalista da SIC e responsável pela rubrica Contas Poupança. Quem não viu, quem não sabe. Aliás, que se declina também num blog e também num podcast. Exatamente. O António Ribeiro, nosso velho conhecido aqui do podcast, economista e analista financeiro de produtos de poupança na DEC Proteste. Eu começava já por si, Miguel Ferreira. Uma coisa são as estatísticas, mas na prática, quando olha para as pessoas que frequentam o curso de literacia financeira que ministram, digamos assim, na nova SBE, que tipo de pessoas é que lhe apareceram e se ficou muito chocado com o grau de ignorância financeira com que se deparou? Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Sim, eu acho que o que temos constatado no programa de formação em literacia financeira da nova SBE é que realmente o que vemos nas estatísticas em que a performance dos portugueses em testes de literacia financeira é dos piores da Europa, é aquilo que também observamos com as pessoas que têm frequentado os nossos cursos de literacia financeira. Que diga, são gratuitos e abertos a quem quiser participar, certo? Exatamente, são inteiramente gratuitos. São 5 sessões de hora e meia que são feitas durante 5 semanas consecutivas. Presencial ou online, não é? Temos formato presencial. Sim. E também formato online. Mas eu voltava à pergunta. Sim. Aquilo com que se deparou era muito pior ou é muito pior do que estava à espera ou nem por isso? É pior do que estava à espera. E é pior também no sentido em que as pessoas que nos têm procurado são pessoas que têm 70% ou mais formação superior e são pessoas de classe média ou até de classe média alta com um nível de rendimentos superiores à média nacional. Se isso é assim nessas classes, nem imagino nas outras. Exatamente. Com pouca escolaridade e por aí fora. Exato. Portanto, nesse sentido acabou por ser uma surpresa, porque são pessoas com um nível de qualificação e educação bastante acima da média nacional e também pessoas que vivem, em grande maioria, na zona de Lisboa, porque nós quando arrancámos o programa estávamos só a fazer em formato presencial. Sim. Pronto, entretanto, para chegarmos também a outras regiões do país e também para dar correspondência ao um grande volume de inscrições que tínhamos, acabámos também por abrir para um formato online. O simples facto de a nova SBE ter sentido a necessidade de criar um curso destes gratuito, portanto, de modo a atrair pessoas, demonstra que já tinham uma suspeita, não é? De que a coisa não corria bem nesse departamento por cá. Sim, tínhamos a suspeita pelas estatísticas, mas também por alguma evidência que tínhamos. Empírica, exatamente.
Pronto, e realmente houve uma grande adesão logo de início. Portanto, no primeiro ano do programa... Ele vai fazer 2 anos ainda, não é? Sim, estamos agora na segunda recente. edição do segundo ano. No primeiro ano acabámos por dar formação a 500 pessoas em formato presencial, mas depois a certa altura também abrimos para online. E depois tivemos um volume enorme de inscrições para a segunda edição, que começou em setembro de 2023. Tivemos 15 mil pessoas inscritas. Uau. E estamos a dar formação. E provavelmente isto vai multiplicar-se exponencialmente, porque depois é o passo-a-palavra e por aí fora. Exato, esperemos que sim. E estamos a dar não conseguimos dar resposta a 15 mil inscrições, mas estamos este ano a dar formação, portanto, entre setembro e até maio deste ano, mais de 2.500 pessoas. Okay. 500 em formato presencial e cerca de 2.000 em formato online. E tu, Pedro, tu recebes muitas dúvidas, muitas queixas, ou seja, estás em contacto também muito real, quer através do programa da SIC, quer através do teu blog, quer através do podcast. Faz-me aí, se quiseres, o teu diagnóstico da situação, tendo em conta que os números são o que são, não é? Mas o teu pessoal, aquilo com que tu te deparas dia a dia. Olá a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui. E é muito importante nós falarmos sobre estes temas, porque não há outra maneira do tema da literacia financeira entrar na vida das pessoas. O cenário que eu faço, o retrato que eu faço, é de uma tragédia absoluta. É verdade que já sinto pequenas melhorias ao longo dos últimos 2, 3 anos, talvez, mas aquilo que eu verifico é que o problema é transversal à sociedade portuguesa, porque às vezes poderíamos pensar, ok, são os mais pobres, com menores rendimentos, que têm mais problemas financeiros. Com menos escolaridade. Menos literacia a nível geral e não apenas financeira. E aquilo que eu verifico é que não. Ou seja, para minha surpresa inicial, agora já não é surpresa, as famílias que recebem o salário mínimo nacional, eu acho que são aquelas que melhor gerem o dinheiro em Portugal. A necessidade aguçou o engenho, nesse caso? Porque é assim, conhecem a palavra mágica das finanças pessoais, que é o não. Apetece-me comprar um telemóvel novo. Tenho dinheiro? Não compro. Pois. Agora imagina, uma família em que apetece-me ter um telemóvel novo, tenho dinheiro, compro. Mas esquecem-se de fazer todas as outras contas anteriores, que é, ok, mas eu tenho dinheiro para pagar os seguros do carro que aumentaram, o crédito da habitação aumentou. Quer dizer, o simples facto de alguém ganhar 2.000, 2.500 ou entrar em 3.000 euros por mês numa casa, parece que dá um poder económico que é virtual. Porque na prática aquele dinheiro já está todo entregue a outras entidades. Quer ao Estado, quer às empresas. Claro. E é aí que entra a literacia financeira. Tens noção, deixa-me interromper só para dizer isto. Eu acho, na volta é só um achismo, mas que grande parte das pessoas nem sequer sabe muito bem o que é que quer dizer literacia. Claro. É perceber como funciona o dinheiro. Saber uma coisa básica. É que uma coisa é saber ler e escrever e perceber que estão ali aquelas palavras que eu sei quais são. Outra coisa é perceber o significado da frase. Aliás, isso é que é literacia. Eu estava a ouvir a tua lista de perguntas e a pensar, tudo bem, se calhar até há pessoas que sabem responder a essas perguntas teóricas todas, não é? Porque aprenderam alguma coisa na escola e já renegociaram ou negociaram alguns créditos. Mas o problema está mesmo na base, que é quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto. Fazer contas básicas. Mas saber o que é que significa fazer essas contas. E fazer um orçamento, por exemplo, mensal para a que família. É o primeiro passo de todo. Conheces muita gente que o faz? Não, quase ninguém faz. Portanto, aquela coisa básica que os nossos... Eu percebo que os ricos não façam. Eu tenho dinheiro para isso. E esse é o problema dos ricos, porque quanto mais ganham, mais gastam. E, portanto, se uma pessoa ganha 3.000 e gasta 2.900 ou 3.100, está mais falido do que uma família que recebe o salário mínimo e que lhe sobra 40 euros ao fim do mês. Não é tão rico como julga. Mas esse é o retrato que eu faço da sociedade portuguesa. Sim. Portanto, aquela regra básica, deixa-me só dizer isto, aquela regra básica que é gastar menos do que aquilo que eu ganho, as pessoas até acham que fazem isso
ao mês, mas esquecem-se que as contas têm de ser feitas ao ano. Porque se todos os meses me sobrarem 20 euros, eu acho que sou o maior e sou um prémio Nobel da Economia, mas nos meses em que aparece o IMI para pagar, os seguros do carro, que aparece uma doença, tenho de mudar de óculos, tenho de mudar os pneus do carro ou levar aqueles o carro imponderáveis à revisão, estraga tudo. E, Se tu, portanto, as pessoas não têm a noção. se tu vives na corda bamba, já ou não seja, tens aí uma passam almofada. Sim. metade do ano a sofrer por causa das escolhas dos 6 meses anteriores. E não se apercebem que os responsáveis por isso são eles próprios. A culpa é sempre do patrão que paga mal e do Estado que nos leva o dinheiro todo em impostos. Sim. Antes de ouvirmos o António, só uma coisa rápida. Achas que, por exemplo, o facto de não ser hábito fazermos um orçamento mensal é porquê? É por preguiça? É por medo do choque com a realidade? Na volta vou descobrir aqui uma realidade que me vai pôr em causa. Claro. Muito provavelmente qualquer pessoa que faça isto, e eu passei por essa experiência, porque eu achava que era o maior, não é? Nunca tive. A tua história é muito gira, porque em 2008, quando os juros subiram, obrigou-te, é basicamente assim que começa o teu interesse pela poupança. Portanto, eu era um típico português chapa ganha, chapa gasta, sem nenhuma literacia financeira. Todos os contratos que eu assinei até 2007 foram assinados de cruz, punham-me à frente, eu assinava e concordava. Porquê? Porque o dinheiro chegava para pagar as contas. Quando de repente, e não punha nada de lado, porque eu achava sempre que ia ser aumentado outra vez no ano seguinte, e portanto a perspectiva era de anjos a cantar e de passarinhos a chilrear e praias maravilhosas e de areia branca e águas azuis, quentíssimas. E portanto, quando a minha prestação sobe de 400 para 800 euros, verifico que daqui a 3 meses não tenho dinheiro para pagar a minha prestação da casa ao banco. Repara, um jornalista da SIC e uma professora. Como é que isto é possível? Sim, sim. Caiu uma ficha. Entraste em pânico? Já que estamos neste lado Fui mais ao banco, pessoal. pedi ajuda, lá me deram uma moratória de 2 anos, aquilo baixou, e foi aí que eu e a minha mulher nos sentámos à mesa e começámos a analisar todas as nossas faturas e a tentar perceber para onde é que ia o nosso dinheiro. O tal orçamento mensal que nunca existiu na nossa vida. Portanto, a partir do momento em que eu tive esse banho de realidade, eu percebi que não podia continuar como estava. Na história da tua vida, esse é um momento-chave que mudou tudo. Absolutamente, mudou completamente a minha vida. E é isso que eu pretendo transmitir com as reportagens do Contas Poupança e com todas as dicas que eu continuo a dar já há quase 15 anos, que é sempre possível, seja qual for o nosso patamar de rendimentos, isto vai dos 500 euros aos 5.000 euros, ou seja qual for o rendimento, eu tenho de saber quanto é que eu ganho e onde é que estou a gastar o meu dinheiro, para criar a tal margem, o tal gap, que me vai permitir criar o fundo de emergência, que é o primeiro passo, e depois disso começar a investir e a ganhar dinheiro com o meu dinheiro, que é o outro campeonato, ou seja, já entramos na Liga dos Campeões da literacia financeira, mas primeiro temos de começar do zero, temos de ir pelo caminho das pedras, aos pontapés às vezes, mas temos de começar por aí, pelo princípio mesmo. António Ribeiro, como é que é a tua experiência com as pessoas mais ligadas à DEC Proteste? O que é que recebem de queixas, de dúvidas, de pedidos de socorro, imagino? Qual é o diagnóstico que fazes desse ponto de observação, que é privilegiado, na verdade? Sim, de facto, como nós lidamos com o consumidor, recebemos as queixas das pessoas, de facto, e há muito tempo que a DEC Proteste tem feito um papel muito significativo na parte da literacia financeira. É uma das vossas lutas. Há cerca de 50 anos que existe, portanto, na área do crédito, que é se calhar das mais notadas, nas comissões bancárias e depois nos investimentos também. A Proteste Invest existe há cerca de 30 anos e, portanto, nós temos feito trabalho na área não só da análise dos produtos, mas também do aconselhamento e até de mudar a legislação dos produtos. Porque... E tem conseguido algumas vitórias assinaláveis. Sim, eu lembro-me de dois casos, por exemplo, as comissões dos PPRs, que chegavam aos 5%, e as dos fundos de pensões até aos 10%, e nós andámos ali anos a batalhar até serem reduzidas até 0,5%. Depois havia outra também, uma situação que há cerca de 10 anos havia depósitos com nomes muito interessantes, que era depósito Super 20, ou que era uma forma de enganar as pessoas. Isto tem a ver com literacia, que usavam-se estes nomes sonantes
mas depois o rendimento não era nada daquilo, usava-se um número elevado, mas depois não tinha nada a ver com o rendimento. E a questão da literacia também parte das próprias instituições financeiras, porque as instituições financeiras têm ganhado, e os seus lucros devem-se também em parte, ou em grande parte, à falta de conhecimentos das pessoas. Porque se as pessoas tivessem mais conhecimentos, se calhar escolhiam produtos mais rentáveis e com menos comissões. E não havia esta inércia que existe atualmente. Pelo menos faziam comparações entre produtos, que já não é mau começar por aí, não é? Sim. Que é uma coisa que é muito difícil. E não aceitar logo a primeira sugestão que o gestor de conta ou outra pessoa é qualquer. É o melhor amigo para sugerir produtos e depois só quando a coisa não corre bem é que vão reclamar. E de facto temos este retrato. Aliás, temos um retrato de um país com lesados de vários bancos. Eu ia usar essa frase que eu te ouvi dizer. Só isso explica o facto de sermos tão iliteratos em termos financeiros, é que explica sermos um país de lesados, como no caso do BES, em que as pessoas julgavam que estavam muitas delas a investir num depósito e aquilo era outra coisa. Porque as pessoas não sabem sequer identificar um depósito. Uma vez numa conferência também ouvi dizer que era ridículo. Um orador estava a dizer que era ridículo, que somos o único país em que tem uma ficha normalizada para um depósito bancário. Que era uma coisa demasiado básica, mas pelos vistos é mesmo necessária, porque o nível de literacia é tão baixo que as pessoas nem sequer conseguem interpretar um depósito e identificar e as características. Deixa-me atirar, para complementar o que estás a dizer, um outro estudo, para além daquele que referi, que nos coloca na cauda, mesmo no último lugar da União Europeia. Há um outro estudo, salvo erro da Standard & Poor's, que nos põe ao nível, só 26 portugueses em 100 conseguem responder a umas perguntas básicas, e estamos ao nível de países... Nada, por amor de Deus, não levem a mal tchadianos e nigerianos, não é isso? Mas estamos ao nível de países africanos subdesenvolvidos, como a Nigéria, o Tchad e outros. Isto devia dar que pensar. É surpreendente. Aliás, eu fui buscar esses 3 exemplos dos 3 estudos. É o primeiro que tu referiste logo no começo, o do Banco Central Europeu em 2022, em que Portugal estava no último lugar do ranking de literacia financeira. Depois há o estudo da Standard & Poor's, em que Portugal apresenta o nível de literacia financeira semelhante ao do Paquistão, da Nigéria ou do Chad. Apenas 26 pessoas em cada 100 têm literacia financeira. E mais recentemente a OCDE apontou também um elevado déficit nos conhecimentos financeiros dos portugueses, que ficaram em 21º lugar, abaixo da média dos países da OCDE. Portanto, o cenário é muito mau. E de facto eu fiquei muito surpreendido com esta medida que não foi aprovada na Assembleia. Eu ia pedir-vos um comentário aos 3 sobre isso, mas força, começa já por aí. Porque os políticos parece que acham que, aliás, eles diziam mesmo que existia literacia financeira suficiente. Um dos partidos que chumbou, que votou contra, foi até mais longe. Disse mesmo que mais conhecimentos financeiros levavam a decisões arriscadas. Sim. E falou em doutrinamento, não queremos em doutrinamento na escola. Eu fiquei a olhar para isto só como... Parece que eles têm uma visão só do ponto de vista dos investimentos. Parece que estavam a levar aquilo muito para, pessoas com mais conhecimentos financeiros levam para investimentos mais agressivos, mais complicados, com mais risco. Mas a literacia financeira não é só isso. É também a questão do crédito, do planeamento, do orçamento, a questão das comissões bancárias, combater a inércia, planear a reforma o mais cedo possível, até porque os problemas vão surgir. Como já falámos aqui em alguns episódios anteriores. E mesmo, desculpa acrescentar, e mesmo a nossa relação com o Estado, ou seja, os impostos, eu continuo a encontrar jovens que saem da universidade e não sabem o que é um recibo verde, não sabem que têm de pagar segurança social, nem sequer sabem o que é a segurança social, ouvem falar, mas não percebem o impacto disso na vida deles. Portanto, literacia financeira é tudo isto, e não apenas o investir em criptomoedas ou investir na bolsa. Já lá vamos falar disso, dos perigos dos influencers e não só. Mas para terminar, António? Sim, mas mesmo na questão, mesmo que levassem só à questão dos investimentos, mais conhecimento financeiro leva a uma noção maior do risco dos investimentos. Portanto, não concordo nada que mais conhecimento leva a mais decisões ou a decisões mais arriscadas. Se calhar é decisões mais conscientes. E as pessoas alargam os produtos financeiros onde investem. Agora, não posso concordar nada com essa...
com o que eles disseram. Miguel, isto de ideologizar quase a literacia é estranho. Num país com tão baixo nível de literacia financeira, seria de esperar. Eu sei que já há algumas cadeiras no ensino secundário que têm alguns temas dispersos sobre literacia financeira, mas provavelmente era mais de investir. Isto merece-lhe algum comentário? Porque Sim, é que isto interessa a quem que a coisa continua assim, já que não se quer mudar nada? Pois acho que não, quer dizer, não faz qualquer sentido esta proposta de introduzir conhecimentos sobre literacia financeira no ensino básico ter sido reprovada. E que acho que tem a ver com questões de ideologia e pode também ter a ver com questões do processo político. E esta decisão é prejudicial para a nossa sociedade, e até porque está mostrado, há vários estudos que mostram que a introdução de literacia financeira é importante ser feita numa idade muito jovem. Portanto, Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E parece-me perfeitamente adequada a introdução de conhecimentos de literacia financeira logo no ensino básico. Temos o exemplo falta-me a palavra, da ecologia. Foram os mais jovens que aprenderam na escola e começaram a levar para casa hábitos de reciclagem e outros, e de repente isto começa a espraiar-se para fora da escola com muita facilidade. Portanto, para além de permitir que estes jovens, quando chegarem à idade adulta, tenham melhores conhecimentos de literacia financeira e tomem melhores decisões financeiras, também tem o efeito positivo esses jovens ser transmissores aos pais e aos familiares de conhecimentos de literacia financeira. E amigos e por aí fora. Exato. Obviamente que não é suficiente só no ensino básico, é necessário depois haver um seguimento e uma evolução nos outros níveis de ensino para conteúdos mais elaborados. Eu sei que defende a elaboração de um plano de literacia financeira para Portugal. Eu julgo saber que já existe um plano de formação financeira. Qual é a grande diferença entre um e outro, se é que existe? Mas acho que, um pouco como o Plano Nacional de Leitura, vá. Sim. Não, é haver um plano integrado e que Sim. cubra os vários níveis de ensino, e em que os conhecimentos são progressivos e vão sendo consolidados e vai-se progressivamente introduzir conteúdos que são mais complexos e mais sofisticados. Mas o poder político parece-lhe sensível a esse tema? Parece ser, por minha surpresa, também fiquei surpreendido com esta votação no Parlamento. Com esta votação, mas aparentemente, no início do ano. Aparentemente parece ser sensível, e acho que esta decisão só beneficia quem está a lucrar com as más decisões financeiras dos portugueses, nomeadamente os bancos e as seguradoras e todos os intermediários financeiros. Parece que os bancos deliberadamente, em alguns casos, obviamente, não vamos generalizar, mas em alguns casos sabem disto e, portanto, também indrominam, para usar esta palavra, os seus clientes, às vezes com produtos que não são muito claros, jogam na ignorância do cliente e depois às vezes dá Sim, é óbvio que há algum aproveitamento. Se tiverem uma orientação muito para o curto prazo. Agora, se pensarem mais numa perspectiva de terem uma relação duradoura com o cliente, longo prazo, e deviam também eles próprios investir em melhorar os níveis de literacia financeira da população. Agora, realmente, há instituições financeiras que são muito orientadas para o curto prazo e, em vez de terem esta perspectiva mais de relação de longo prazo com o cliente, olham só muito para o curto prazo e para o lucro que podem tirar da falta de literacia financeira dos portugueses. Sim. Quais são as coisas que mais te perguntam a ti, Pedro? Perguntam-me se isto é de confiança, por exemplo. Então, qual é a empresa da eletricidade mais barata? Qual é o banco que tem o melhor juro? Qual é o banco que tem o melhor crédito à habitação? Ou seja, só por este nível de perguntas, a minha primeira interpretação, a primeira reação é: estas pessoas ainda não fizeram o trabalho de casa delas. Portanto, confiam sempre que alguém lhes diga o que fazer. Porquê é que isso acontece? Em primeiro lugar, por falta de literacia financeira, ou seja, não sabem sequer o que procurar e o como procurar e onde procurar. E depois têm medo de ser enganados, porque se eu lhes disser, mas já fui ao banco procurar, sim, eles até me disseram, mas eu não percebo o que eles me estão a dizer. Ou disseram-me que sim, mas eu queria confirmar consigo se de facto é mesmo assim, se não há aqui nada com gato escondido, com rabo de fora.
E, portanto, acho que aqui aquilo que fará realmente a diferença nas próximas gerações, esta já está perdida, não é? Isto vai ser família a família, pessoa a pessoa, é tornar a literacia financeira uma disciplina obrigatória e universal. Eu acho que essa é a única forma, porque quando dizem, nesse tal argumentário de que o que já temos é suficiente, é verdade que já existe essa parte de formação nas escolas, na disciplina de cidadania. Sim. Okay? Pois, só que não é obrigatório. Há escolas que não dão os conteúdos de literacia financeira, porque podem escolher vários conteúdos dentro de cidadania. Portanto, cidadania... portanto, há muitos que não têm qualquer tipo de formação. Claro. E, portanto, era isso que eu ia dizer. A minha mulher é professora, sei muito bem como é que isto funciona. Cidadania é um gato um saco de gatos. Sim. E, portanto, cada escola é que escolhe se democracia, se é identidade de género, se é responsabilidade social, se é ecologia. Quais são os conteúdos? Os conteúdos. Sim. E a quantidade dada de importância a cada a carga horária. E, portanto, se isso acontece, eu dava-te 20 exemplos de escolas no país em que são extraordinárias a ensinar literacia financeira aos seus alunos. E esses vão sair bem preparados nessa área. Sim. Todas as outras 300 escolas, isso não aconteceu. Portanto, aqueles jovens vão estar melhor preparados para lidar com as finanças pessoais deles quando saírem da escola, os outros não. E, portanto, neste momento é completamente arbitrário e não deveria ser, na minha opinião. Na tua opinião, porquê é que é tão difícil interessar-nos pelo assunto? Nomeadamente até, por exemplo, pelos impostos. Eu, contra mim falo. Eu, felizmente, tenho um amigo contabilista, ele trata-me disso. E eu às vezes me pergunto, porquê é que eu não faço eu? E eu não tenho uma boa resposta. É por preguiça, porque aquele jargão, a matéria coletável. Às vezes também as coisas não são feitas de modo que nós... pestanas, porque eu não tenho nenhuma formação nesta área, sou um jornalista normal, entre aspas. E, portanto, pau para toda a obra e, portanto, se neste momento me identificam como jornalista especializado em finanças pessoais, é à minha custa, ou seja, eu leio, pergunto e não descanso enquanto não perceber. O caso de autodidatismo. E, portanto, se eu posso ser um especialista autodidata, tu também podes ser, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, também pode ser. Terá de ser, é que não tem outra hipótese, porque se quiser, pode ir frequentar o curso da Nova SBE. Eu acho uma boa ideia. E quaisquer outros cursos, e assim, se forem ao site da DEC Proteste, quer dizer, tem lá tudo o que precisa, não é? Se for ao andam site nisto do Banco há 30 anos. Sim, claro. Não, o site do Banco de Portugal, todos contam, se não me falha a memória. Portanto, a informação está lá toda. Agora, eu tenho de dar o primeiro passo e enquanto esse passo não for dado pelo Estado, junto das escolas. Claro. Sim, António, agora só força. Pronto, e há aqui uma barreira importante, que é fazer com que as pessoas sintam necessidade de aprender literacia financeira. Sim. Isso é o que me intriga mais, as pessoas não perceberem a importância da coisa. Exato. E o que é que acontece? As pessoas com menos qualificações, com menos escolaridade, não percebem que a literacia financeira é importante. E por isso é que acaba por ser um bocadinho contraditório que as pessoas que acabam por procurar a nossa formação são até as pessoas mais qualificadas, porque essas sentem a necessidade. Sim. Enquanto pessoas mais desfavorecidas e menos qualificadas não sentem essa necessidade, portanto não se inscrevem no curso. Sim, estou a perceber. Portanto, é importante não ter noção de que tenho um problema, não vou à procura de uma solução. Resignados perante a nossa situação. Eu não tenho dinheiro e, portanto, não há nada a fazer. Isto só se resolve se eu for aumentado. Se o Estado aumentar o salário mínimo nacional, se a minha empresa me aumentar, ou então, ainda pior, que é se eu ganhar o Euromilhões, a minha vida muda, portanto vou investir no Euromilhões. Ou pior, nas raspadinhas, ou que nas é quase raspadinhas, para ver se eu consigo mudar de vida, nacional, como sim. se 1.000 euros ou 2.000 ou mesmo 3.000 pudessem mudar. Porque assim que ganham um prémio desses, se vier a acontecer, que é uma possibilidade, esse dinheiro, se essa pessoa não tiver literacia financeira, é provável que daqui a alguns meses ou anos esteja pior do que quando estava antes de ter ganho o prémio. A percentagem de milionários que ganham lotarias e prémios de jogos de azar, que depois acabam na falência, é gigantesco. Porquê? Porque não sabem gerir aquilo que têm.
Eu conheço No imensas futebol pessoas. viu-se ao longo da história muita gente sair Claro, cheia de jogadores, dinheiro. artistas, Exatamente, artistas que tiveram sucesso. E ao fim de 5 anos estão aí a trabalhar. que chegam à idade da reforma Sim, sim. e de repente apercebem-se: a minha reforma é de 500 euros. Sim. E agora como é que eu vou viver? Se eu estava habituado a um nível de vida de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Claro. E, portanto, e é assim, e tem se calhar uma bomba na garagem, uma bomba de Claro, carro, claro. automóvel, e tem um grande casarão e depois às tantas, de repente, de um momento para o outro, nem sequer tem dinheiro para pagar o IMI e tem de vender a casa e começar a fazer escolhas extremamente difíceis. Portanto, enquanto não houver, de facto, um plano nacional, universal e obrigatório em relação às finanças pessoais, eu duvido que alguma coisa mude a nível do país. Portanto, para que quando fizerem o próximo inquérito, nós estejamos no meio da tabela ou até acima. Porque nós somos capazes. E é curioso que os nórdicos, mais uma vez, são os que estão no topo da tabela e cá para baixo, mais latinos. Itália, Chipre, não é latino, mas pronto. E Sim. nós, Portugal. Isto tem a ver com... Há qualquer coisa cultural nisso também, não é? Há, para já, uma cultura judaico-cristã de séculos em que o dinheiro é visto como a raiz de todos os males. Portanto, é aquela coisa de os ricos são maus. Não é? Os ricos são ricos porque exploram os outros que são pobres. E, portanto, ainda hoje parte do argumentário antissemita vem com essa, os judeus e o dinheiro e a banca, é aquela coisa, o dinheiro é uma coisa má. Nós temos de ver o dinheiro como uma ferramenta, não, nós devemos retirar, isto é a minha opinião, retirar completamente ao dinheiro a carga emocional, porque nós vemos o dinheiro como uma fonte de problemas. E somos o país que não gosta de falar de dinheiro, nem quanto ganhamos, nem isto, nem aquilo. Marido e mulher às vezes não sabem quanto é que o outro ganha. Tens esse problema na tua prática quando lidas com estas pessoas? Claro. Pessoas que não sabem o que é que o outro está a fazer com o dinheiro do casal? Sim, tem contas separadas e as contas do mês são pagas por uma outra conta em que cada um paga metade e depois cada um tem o seu dinheiro. Isto não é uma crítica, cada um gera. Uma família gera-se como muito bem. Se resulta, está ótimo. Claro. Mas que objetivos é que cada um tem? Imagina uma situação em que os dois, cada um tem as suas contas, um ganha mais do que o outro e querem, o que ganha mais quer ir de férias para a Tailândia e o outro diz-lhe, eu nem dinheiro tenho para ir ao Algarve. Portanto, repara como uma situação que devia ser agradável para os dois transforma-se logo numa fonte de problemas. Ou quando um ganha, ou ando eu a ganhar e a trabalhar para tu andares a gastar mal gasto, fizeste esta compra sem me consultar e, portanto, entramos aqui no tema da infidelidade financeira. Não é? E, portanto, quando nós vemos o dinheiro como uma fonte de problemas... Infidelidade financeira é um belo conceito. É assim, quando um anda a gastar e não quer que o outro saiba... Eu sou conselheiro matrimonial de finanças. É? Pronto, ok, não. Boa profissão. Estou a inventar uma profissão de futuro. Existe terapia para casais e isso é uma parte importante. Poderia haver também. terapia para casais, mas financeira. Também existe lá dentro, só que, pronto... Era preciso que o terapeuta soubesse de finanças. Claro, não, eu estou aqui a lançar-te um desafio. Na verdade, é uma área de negócio. Não, já aconteceu. Não brinques, porque já aconteceu. Sim. E portanto, entretanto, perdi-me um bocado, mas era para te dizer que, em relação às escolas, para a escola transmitir esses conhecimentos, os próprios professores teriam de saber do que falam. E esse é o outro problema. Pois. Quando eu te dizia que o problema é transversal, eu posso dizer-te que há governantes, que eu já entrevistei, que nem o básico sabem sobre finanças pessoais. Podem perceber muito de PIB e de déficit e não sei o quê, mas têm a vida financeira de pantanas. Ups. E, portanto, quando os próprios políticos, não estou a generalizar, sim, não é? Claro. Quando os próprios políticos acham que está tudo bem no país, como é que eles vão tomar a iniciativa de querer mudar alguma coisa? É um caso do que se falava há pouco. Não sei que tenho um problema, logo não procuro uma ajuda porque não sei que tenho um problema. Exatamente. No fundo, isso é literacia no seu estado mais puro. Não é? Também há outra coisa, que é, imagina que no mundo ideal, Portugal é um país cheio de cidadãos que dominam perfeitamente as finanças pessoais, têm literacia financeira, vão ao banco, sabem fazer um crédito. Só se endividam ao limite que precisam. Sabem fazer compras, não compram mais do que aquilo que podem ou deveriam. Ou fazem compras inteligentes. Repara, o lucro que diminuiria de todas as grandes instituições que agora ganham dinheiro com até isso. Que, e o próprio Estado. Eu ia lá com a próxima pergunta. Já tinha feito um bocadinho. Quem é que ganha com este estado de coisas? Aquilo que eu digo às pessoas, aquilo que eu descobri sozinho, é que nós pagamos impostos a mais de uma forma absurda.
Se eu Mas conhecer espera como é que aí, funciona é o melhor IRS, explicar. Pagamos a mais porque não sabemos preencher a papelada ou porque o Estado nos cobra mais ou impostos seja, do que devia? eu acho que qualquer cidadão consciente sabe que tem de pagar impostos. Sim, claro. Senão não tinha estradas, não tinha bombeiros, Claro. não tinha polícia, Segurança, não tinha professores, exato. não Justiça, tinha médicos, tudo. hospitais, Sim. não tinha nada. Portanto, eu quero pagar a minha parte do condomínio do país, não é? Portanto, o país é uma casa, eu moro num apartamento no meu país, Sim. tenho de pagar o meu condomínio para as coisas estarem arrumadinhas e limpas. Agora, há pessoas que pagam muito mais do que deveriam, simplesmente porque não sabem que trocando uma linha Sim, podem receber muito mais dinheiro ou pagar muito menos impostos. sim, estou a perceber. Por exemplo, imagina um caso dramático, o caso das pessoas com incapacidade. Uma pessoa que tenha uma doença grave que a impeça de trabalhar, ou mesmo depois de trabalhar, pede uma junta médica e tem um atestado de incapacidade multiuso de 60%. Deixa de pagar um valor gigantesco de impostos. E há muitos que não sabem disso. Não sabem isto. Claro. E mesmo tendo, não sabem que devem ir às finanças, entregar o papel e dizer: eu tenho este documento. Sim, sim. Pessoas que podiam ter equipamentos de saúde de graça e não têm e estão a pagar. Isso por é muito essa comum razão. até em apoios do Estado, que as Deduções. pessoas nem Eu não sequer peço vão falar. faturas Sim. porque não quero que o Estado saiba onde é que eu gasto o meu dinheiro. Ok, é perfeitamente justificável, é um argumento válido. Mas ao fazer isso, eu estou a reduzir, se calhar, em centenas de euros o meu reembolso de IRS, ou vou pagar IRS em vez Exatamente. de não pagar ou até de receber. Claro. Portanto, interessa ao Estado explicar pormenorizadamente aos cidadãos: eu só quero que vocês paguem o valor que seja justo. Não, porque isso ia baixar Muito de bem, uma forma mas é ao gigantesca Estado e é o muito, imposto que e entra é no muitas Estado. empresas financeiras e Tudo, está tudo interligado. seguradoras e por aí Com a fora. literacia António, financeira para os cidadãos, muitas grandes empresas e instituições iriam perder dinheiro com isso. Sim, sim. Então aquelas de empréstimos que nos aparecem no telemóvel todos os dias, imagino. António, só para terminar este segmento, consegues caracterizar o tipo de pessoas, ou seja, nós não somos todos iguais e não temos todos o mesmo nível de literacia ou iliteracia. Tens um cliente típico dos vossos produtos ou que procura o vosso conselho, ou a coisa vai para todos os lados? Vai para todos os lados, sim. E, de facto, as pessoas às vezes pensam, quando se fala de iliteracia, que é pessoas com menos instrução, com menos formação. Mas eu vou-te dar um exemplo, aliás, 2 exemplos, que eram os 2 professores universitários. Um senhor que estava professor universitário... Não é que eu não sei. Não é o nosso amigo Miguel? Fui aqui à porta. Mas por acaso já é um exemplo que tem mais de 10 anos. Um senhor que era português, mas dava aulas numa universidade em Espanha. E veio reclamar porque o banco lhe tinha dado uma obrigação que dava, não sei se era 8%, mas era assim um rendimento significativo por ano, e ele subscreveu aquilo com os argumentos do banco e assinou, a dizer que tinha conhecimento dos riscos, só que não lhe disseram, ou então ele não estava atento para esses detalhes. É que se fosse resgatar a meio do prazo, a obrigação tinha 20 anos. O senhor já tinha 80 anos ou 70 e tal anos. Portanto, com 20 anos de maturidade, e passava dos 100. Portanto, ele queria resgatar, depois já na reforma, queria resgatar o produto e disseram-lhe que ia perder quase metade do dinheiro que tinha colocado lá. Não era do lucro, era do que tinha colocado Não do que lá. tinha colocado. Sim. E ele ficou surpreendido com isso. Portanto, estamos aqui a falar de um professor um professor universitário, portanto é uma formação académica. Do que sabes desse caso, também houve má prática do banco ao vender o produto? Mas isso foi exatamente aquilo que tinha começado por dizer, é que grande parte do negócio das instituições financeiras tem a ver com a iliteracia financeira. Outro exemplo, e esse é muito comum agora. Mas é curioso pensar nos partidos que votaram contra o ensino de literacia financeira e de repente perceber quem ganha com a iliteracia financeira. Isto parece um sketch humorístico, mas não vamos politizar demais. Outro exemplo, e este é mais preocupante porque são produtos recentes, também é um professor universitário que foi atrás daqueles sites que prometem elevados rendimentos, que está assediado numas ilhas, não sei onde, já não me lembro. Mas cai em mão qualquer da vida, sim. E colocou lá 100 e tal mil euros e perdeu tudo. E depois ligou para lá, tentou marcar reuniões e essa pessoa... Depois ainda teve uma reunião. Não está ninguém aqui na ilha. Não, ainda apareceu uma pessoa que o tentou convencer a colocar mais dinheiro.
que era para tentar recuperar. Portanto, o esquema, e estas pessoas depois seguem os conselhos, porque foi um amigo que lhe recomendou. São aqueles esquemas quase de pirâmide, mas agora é tudo sites muito bonitos, prometem elevados rendimentos. Deixas-me interromper-te para te dizer uma coisa. Eu tenho um motor de busca, não vou fazer publicidade, normalíssimo, das grandes empresas tecnológicas. Quando abro o computador, aparece-me aquela primeira página, onde aparece uma misturada de notícias do dia, horóscopos e, de vez em quando, ofertas de produtos financeiros manhosos, literalmente manhosos. Não se sabe muito bem o que é aquilo, é uma pessoa, como transformar 500 euros em uma renda, não sei o quê, não sei o que mais. Eu ia chegar aí, que é exatamente isso. É que, por exemplo, se nós formos, os bancos hoje em dia são obrigados a classificar os clientes por perfil. E só podem apresentar produtos financeiros de acordo com aquele perfil. Se eu for muito conservador, não podem apresentar produtos mais arriscados. Estas instituições financeiras que estão sediadas não sei onde, ou das criptomoedas, que são produtos com elevado risco, estão aí, nos sites, com publicidade. Portanto, não há nenhuma segmentação de clientes. É para toda a gente. O que mais me intriga, já agora, e isto é uma elucubração, vivemos num tempo em que toda a gente desconfia de tudo, e de todos, é só teorias da conspiração. E depois acreditam na primeira pessoa, no primeiro site que lhes aparece à frente, sem fazer... Falta de literacia. É como as pessoas que dizem, nós somos jornalistas, sabemos, eu não acredito, vocês são todos uns vendidos, pagos, não sei o quê. Mas acreditas num tipo que sabes quem é, que te dá notícias num canal de YouTube sobre o qual não sabes nada. Mas é muito curioso isso. E depois ainda há um outro problema, que é, hoje em dia, nas redes sociais, facilmente se espalham estes negócios promissores, com as criptomoedas e outros produtos. Alguns nem sequer são regulados, como as criptomoedas. E tem a ver também com a própria supervisão, por exemplo. Para ser analista financeiro, tenho uma certificação na CMVM, para dar conselhos financeiros. No entanto, temos influenciadores digitais que são patrocinados por entidades, que podem ser entidades financeiras, e não lhes é exigido nada. Portanto, isto há aqui um problema também. As entidades supervisoras devem estar muito atentas a esta questão. Muito bem. Miguel, também é possível, com base no curso de Finanças para Todos da Nova SBE, perceber que tipo de pessoas é que vos procuram? Há algum tipo de específico? Também é de todas as faixas etárias, de todas as formações académicas ou escolares? Sim, mas há um padrão. Procuram-nos pessoas com idade em torno dos 40 anos. Procuram-nos pessoas, como eu já tinha referido, que têm maioritariamente já formação superior, que vai de encontrar aquilo que o António e o Pedro têm também testemunhado, e procuram-nos essencialmente mulheres. Portanto, acho que quase 70% dos nossos alunos são mulheres. Isso explica-se, há uma explicação para esses 70% de mulheres? Eu acho que pode haver aqui duas explicações. Uma porque têm menos conhecimentos de literacia financeira, mas pode também ser porque podem ser as mulheres que estão mais encarregues do orçamento e do planeamento familiar e, como tal, sentirem mais esta necessidade. Ou então terem noção de que não sabem, enquanto que os homens podem achar que sabem. Isso também pode ser. E isso é um padrão que tem sido bastante claro. São pessoas também com rendimentos acima da média nacional. Ok. No vosso curso também alertam para os perigos, como estávamos aqui a aflorar, destes os produtos financeiros estão cada vez mais sofisticados, mesmo os honestos, chamemos-lhe assim, mas também há muita oferta de coisas aí, eu disse manhosas, para não dizer outra coisa. Então nós temos 5 sessões, portanto, e uma das sessões é sobre banca, seguros, e agora acrescentamos também literacia financeira digital. Ok. Ou seja, para alertar para estas coisas. Exatamente. E falamos, por exemplo, também em jogos de sorte, também raspadinhas, também é um dos temas. É mais de azar do que de sorte. É mais de azar do que de sorte. Exatamente. E também, pronto, abordamos e alertamos para esse tipo de questões. Portanto, há uma sessão exatamente que tem esse objetivo de alertar para os perigos existentes. Sim, eu bem sei que esta é uma pergunta também ela manhosa, mas sentiu já que a criação desse curso gratuito na Nova chateou alguém? Não. Não temos sentido isso. A recepção que temos tido é positiva. O curso até é parceria com o banco.
com uma companhia de seguros. Com uma companhia de seguros, sim. Mas já tivemos contactos até de alguns bancos que queriam juntar à iniciativa. Portanto, o que é curioso, de algum modo. E que... António, algum comentário a isto? É curioso porque agora, quando esta medida não foi aprovada na Assembleia, de repente apareceram nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, que é uma rede mais profissional, todas as instituições financeiras colocavam publicações a dizer literacia financeira. De repente todas vêm a reboque como se falou mais deste assunto, todas parecem trazer a expressão literacia financeira para o vocabulário. Uma espécie de greenwashing, achas? Sem ser green neste caso. Sim, mas a questão aqui é preciso saber é que muitas dessas instituições, lá está, fazem o negócio deles com base no desconhecimento das pessoas. Eu queria só voltar um bocadinho atrás antes de passarmos para as alegações finais, chamemos-lhe assim. Pedro, porquê é que no Norte tem melhores resultados na literacia financeira? Tu já explicaste por oposto que no Sul... Europa? Norte da Europa, sim. Suécias, Alemanhas, por aí fora. Eu acho que tem a ver com a tendência natural das pessoas para serem pessoas informadas, pessoas que leem, pessoas que investigam, pessoas que se interessam por... se calhar também tem a ver com outra coisa, que é, enquanto nós temos de lutar para sobreviver, eles já passaram essa fase. Portanto, têm dinheiro disponível, as necessidades básicas já estão satisfeitas, portanto, não precisam estar preocupados se têm dinheiro para pôr combustível no carro, ou se têm dinheiro para ir ao hospital, para um médico, ou os filhos estão na escola. E, portanto, nós, quando não nos sobra dinheiro para fazer as compras do mês, é óbvio que aquela preocupação com onde é que eu vou pôr os meus investimentos, quanto é que está a render a minha poupança, quer dizer, passa para uma preocupação muito mais distante. Agora, temos de começar um pouco por aí, porque aquilo que eu verifico é que Portugal está dividido, está rachado ao meio. Metade da população ganha muito, muito mal, e a outra metade tem rendimentos razoáveis que lhes permitiriam fazer escolhas inteligentes em relação a poupança e investimento. E são, sobretudo, essas pessoas que me contactam enquanto jornalista. Não é normal, por exemplo, ou acharíamos que não era normal, mas para mim pessoas, por exemplo, contactarem-me e perguntarem: Pedro, tenho 30 mil euros na poupança e não sei o que fazer com este dinheiro. Onde é que eu ponho este dinheiro a render? Pois não seria normal fazer. Portanto, essa pergunta. A primeira reação que eu tive das primeiras perguntas deste ano foi: então, mas tem 30 mil euros e não sabe onde pôr esse dinheiro? Não sabem. Estão numa conta à ordem. Estão numa conta à ordem. E eu pergunto: é perder dinheiro, literalmente. É perder dinheiro, literalmente. Porque os juros estiveram sempre abaixo da inflação, por exemplo. E depois pergunto assim: então, mas e certificados de aforro? Como é que isso funciona? Portanto, é básico sim. para nós, não é? Sim. Mas para aquelas pessoas, os certificados de aforro são um produto de risco, porque ouvem a expressão: se o Estado for à falência, eu perco o dinheiro. E, portanto, já não é seguro. Tem de ser uma coisa com a segurança, mas se alguém calhar, tem que do explicar a universo, essas pessoas que não há nada 100% bulletproof, ou seja, há prova de tudo. Sim, quer mas dizer, é para tu perceberes o grau zero da literacia sim, financeira em que nós vivemos. E, portanto, quando de repente lhes aparece alguém que promete lucros gigantescos com aquela poupança, é muito fácil cair no conto do vigário. Nós somos muito animais nessa coisa. Animais irracionais, não é? Como tenho ali dinheiro disponível ouço alguém dizer que posso ganhar um dinheiro. Neste momento está a decorrer uma burla com o meu nome, que é gravíssima e que não conseguimos travar. Portanto, mas utilizam nomes de muitas pessoas. Portanto, pegaram numa fotografia verdadeira minha. Sabes que eu acho que isso já me apareceu naquela tal primeira página. Também já me apareceu. Está lá. Portanto, está lá uma fotografia minha. Fui falar do meu livro ao Casa Feliz com o João Baião e a Diana Chaves. Sim. Pegaram na fotografia, a fotografia é verdadeira. Então replicaram uma página do Eco, falsa. Do jornal digital, Eco, digital, com o carimbo do sapo, todo falso, e em que replicam uma conversa de fio a pavio entre mim e o João Baião. Escrita. João Baião disse que, Pedro Anderson respondeu que, em que eu encorajo, atenção, para quem esteja a ouvir isto é tudo falso, não é? Tudo burla, é fraude, é criminoso. O Pedro Anderson
disse que bastavam 250 euros investindo numa determinada plataforma. Exatamente, 250 euros. E passam a receber 7.500 euros por dia. E eu, de repente, começo a receber mensagens a dizer: Pedro, já transferi o dinheiro, até aí agora o que é que eu faço? Meu Deus. Agora, repara como é que eu me sinto perante uma situação destas. É assim, eu suponho que 98% das pessoas, 99% essa das mensagem pessoas, já traz link para... Ou então... em qualquer sítio que tu cliques naquele artigo, vai dar para a plataforma. Tu preenches os dados, alguém te contacta por telefone imediatamente, ou mandam-te um mail com um IBAN para tu transferires o dinheiro, as pessoas transferem o dinheiro e as pessoas perguntam: acha mesmo que isto é seguro? Quer dizer, aquilo é obviamente falso, mas não tem literacia financeira suficiente para verificar logo pelo endereço lá em cima que aquilo é falso. Claro. Está escrito em brasileiro, e depois dizem coisas do tipo: o Banco de Portugal telefonou para a SIC e suspendeu o programa porque não querem que as pessoas saibam. Invista imediatamente antes que esta página também desapareça. Eu diria, aliás, que sempre que vir a expressão antes que eles, ou não querem que você saiba, faça já, é porque... desconfiar logo. Logo. Exato. Depois há fotografias minhas, fotomontagens, a dizerem que fui preso porque os bancos não querem que eu saiba, que as pessoas saibam. E as que pessoas acreditam. E há pessoas que acreditam. Portanto, são em número suficiente para isso ser um bom negócio para os claro, meliantes. portanto, agora repara como é que é possível alguém dizer, e isto não é um comentário político, dizer que a literacia financeira que nós já temos é suficiente. Quer dizer, por isso é que há pouco dizia que parece não, é porque estas pessoas são as mais frágeis. Pois, não é? Exatamente. E isto vai agravar-se. Sim. Porque agora com a inteligência artificial, por exemplo... Eu ia dizer isso. Neste caso específico da burla que está a utilizar o meu nome, aquilo está escrito em brasileiro e percebe-se logo. Graficamente, aquilo já me enganaria. Sim. Se estivesse escrito num português perfeito e corretíssimo, eu acredito que o resultado seria muito mais. E já era pior. possível, com a tecnologia atual de inteligência artificial, simular mesmo uma conversa em vídeo, com o vídeo e com a minha voz, com a tua voz e com o João Baião e a Diana Chaves, e tudo nos pareceria verdadeiro. É cada vez mais muito urgente bem. Trabalhar a literacia financeira no sentido de evitar as burlas, para além de todo o básico. Então, para terminar, encaminhamos-nos... Só que acrescentar uma coisa que o Pedro disse que acho que é importante, que um dos maiores custos da falta de literacia financeira é o quê? É as pessoas não investirem nos produtos adequados para os objetivos que têm. Claro. E o que acontece é que a esmagadora maioria das pessoas, as poupanças que têm, investem em depósitos. E isto tem um custo brutal, porque se nós queremos investir para um horizonte de longo prazo, como por exemplo para a reforma, estamos a perder muito dinheiro se investimos em depósitos. Devemos investir em produtos que são adequados para um investimento de longo prazo, como é o caso. São milhares de euros perdidos. Exatamente. E é fácil mostrar que para investir a longo prazo e para a reforma deve-se investir uma proporção significativa, por exemplo, em ações. Sim. Porque apesar de terem maior risco, no longo prazo esse risco é mais reduzido e dão uma rentabilidade muito superior ao que dá. Porque assim como caem também sobem. A longo prazo. Mas a longo prazo esse efeito tende a atuar-se. Melhor até do que obrigações, segundo ouvi dizer. Em média, a longo prazo. Sim. Em média, as ações nos últimos 100 anos deram 8% a mais ao ano do que os depósitos. Sim. Portanto, e esse é um instrumento financeiro que deve ser também utilizado quando estamos a investir para a reforma. E isto é um dos custos maiores da falta de literacia financeira. É não investirmos nos produtos adequados para os objetivos pretendidos. Coisas tão simples como comparar produtos. Se nós às vezes fazemos isso em relação à roupa, vou ali que é um pouco mais barato. É curioso que eu não vejo essa tendência. A gente fica presa a um banco e depois parece que é tudo só naquele banco, quando ali ao lado há outras ofertas, como a DEC Proteste tantas vezes mostra. Vamos encaminhar-nos para o fim deste episódio do podcast e a pedir-vos que, se têm uma coisa atravessada na garganta com vontade de dizer que não tiveram a oportunidade de dizer, aproveitem agora. E um conselho que dessem, ou 2 ou 3, para revertermos esta situação e até convencer o poder político, que é um assunto sério e não devia ser provavelmente ideologizado ao ponto que foi esta votação de uma iniciativa no Parlamento para tornar obrigatório um currículo baseado em literacia financeira no secundário. Sim, aliás, era mesmo Começava isso. por ti, António. Sim, ok. Era mesmo isso. Agora que vamos ter um novo governo, não é? É que começassem a olhar por esta questão.
com olhos mesmo de ver, porque isto vai se tornar preocupante com as redes sociais, com a internet, com a inteligência artificial, e se as pessoas não tiverem, porque a literacia financeira é uma ferramenta, também é uma ferramenta de defesa contra o desconhecido. Eu diria que eu não sei se a literacia financeira nos salva. Eu não quero ser muito the voice of doom, a voz do fim do mundo. Mas perante a inteligência artificial vai ser muito difícil, mesmo uma pessoa com muito conhecimento, saber distinguir o que é verdade e mentira. Sim. E há regras básicas, como criar um fundo de emergência. A maior parte dos portugueses nem sabe o que é isso, nem tem. Primeiro, não ganham muitos deles o suficiente para ter um fundo de emergência, mas sim, muitos deles nem sabem o que é isso. Outra questão é planear a reforma o mais cedo possível. Isso é uma coisa que temos batalhado todos os anos, começar as gerações mais novas, já na casa dos 20 anos, começarem a programar a reforma através de produtos de poupança que investem em ações. Achas que os jovens estão sensibilizados para essa necessidade? Aliás, há pouco tempo falei com um jovem que... Eles são da geração que diz viva aqui agora, ou Sim. agora eu aqui, nada de pensar no futuro. Nós também éramos um bocadinho assim, vamos lá, quer dizer, Nós não posso falar para ti, mas eu lembro-me de ter... E eu tive uma educação não gastes tudo. A minha avó dizia assim, mas não sabes o futuro, pensa nisso. Sim. Não, é o famoso pé de meia, mas eu lembro-me de começar a receber o meu primeiro salário. E já te volto a dar a palavra. E de ter pensado assim, isto agora dos PPRs, isto é o quê? Isto é para a reforma, não é? Tenho 23 anos, eu quero é viver a vida. Eu, quando tiver 50 anos, que é a idade que eu tenho agora, logo penso nisso. Pronto, e depois já conto o resto da história. Ok. E decidiram fazer, claro. Sim. No outro Como dia, um jovem normal. No outro dia falei com um jovem, na casa dos 20 anos, que nunca tinha ouvido falar em PPRs. E eu faço questão hoje em dia de dizer que o melhor conselho que me podiam ter dado quando eu tinha 20 anos era precisamente começa um PPR. Gostavas de ter começado mais cedo. Gostava de ter começado mais cedo. É o meu maior arrependimento financeiro. Sim. E vejo hoje em dia, sobretudo nas redes sociais, seguirem influenciadores digitais, até internacionais, a propagandear elevados rendimentos de criptomoedas e conhecem esses produtos e conhecem, por exemplo, ETFs, mas nunca ouviram falar dos produtos clássicos. Portanto, e olham para os produtos clássicos, essa gente das ETFs e das cripto e por aí fora, com uma sobranceria e uma desconfiança que é o sistema que nos quer controlar e não sei o quê, e depois estão a acenar-nos para irmos para um mundo absolutamente desregulado e perigosíssimo por causa disso mesmo. E vão atrás de quê? Do ganho fácil e rápido. Sim. Porque os outros produtos e as outras regras levam tempo. As maturidades são longas, não é? Exato, vamos investir de forma diversificada, com algum tempo, para uma estratégia. Estes produtos não, é promessa de rendimento. Vou ser rico rápido. aqui agora, sim. Exatamente. Exato. Muito bem, agora podes acabar a tua história, Pedro. Queria só dizer que, justamente por eu ter percebido a importância dos PPR com as reportagens que fui fazendo, já depois dos meus 45 anos, portanto, eu nasci para o dinheiro aos 45 anos, o que é tardíssimo, não é? Como é óbvio, como o António estava a dizer. Eu pensei logo assim, bom, ok, eu já vou tarde, eu já não consigo fazer muito com o tempo que me resta, mas já posso conseguir mudar a vida dos meus filhos. Portanto, eu estou a fazer... E podes otimizar o tempo que te resta, apesar de tudo, não é? É o que eu estou a fazer. Claro. Portanto, o meu filho mais novo tem um PPR desde os 8 anos. Uau! Portanto, religiosamente sai do meu, assim que eu recebo o salário, sai 50 euros para cada um, que não é nenhuma fortuna, mas já permite ir criando lastro. Portanto, é e mesmo com a expectativa de vida hoje em dia, eles Sim, podem levantar aquilo aos desde 70. os 8 anos, o meu mais velho desde os 16 anos, e portanto, aquilo que eu lhes vou dizer, para já o que eu lhes digo é, pronto, tu já tens um PPR, isto é muito importante para a tua reforma, porque tu não sabes se vais ter reforma. Portanto, este dinheiro não é para tu mexeres, se depois eventualmente quiseres dar como entrada para uma casa, etc., e depois é assunto teu. Mas o que eu quero é, assim que tu começares a trabalhar, vais tu continuar. Portanto, ele já vai com 10, 15, 20 anos de avanço em relação a qualquer pessoa que começa aos 20 ou aos 25. Eu fiz uma simulação e com esses 50 euros, se começar aos 18 anos, que eles começaram mais cedo, se começarem aos 18 anos, com 50 euros por mês, e com um rendimento de 6%, por exemplo, que não é assim nada do outro mundo, chegam à idade da reforma com cerca de 200 mil euros.
Olha. Só com ou seja, haverá alguma família em Portugal? Sim, haverá várias, claro. Mas a maior parte das famílias não terá 50 euros para fazer isto o mais depressa possível. São 25 euros cada um. E, portanto, é o dinheiro que lhes vai permitir, se calhar, ter dinheiro para pagar um lar da terceira idade. Sim. E, portanto, é o incentivo que me deixas dar nas alegações finais é começar o mais cedo possível a perceber como é que isto funciona, fazer simulações, perceber quais são os meus objetivos, quanto é que custam esses objetivos e traçar um plano para atingir esses objetivos dentro de X anos. Muito e bem. começar. Portanto, enquanto eu estiver sempre a pensar um dia vou fazer, já está a perder tempo. E depois o nosso eu do futuro vai perguntar-me, então Pedro, o que é que tu fizeste quando tiveste a oportunidade? Desculpa lá, estive a viver a vida. Pois, mas eu agora tenho um problema para ti. Pois é. Portanto, vamos evitar que isso aconteça. E eu agradeço a mim próprio nunca ter ido na conversa que eu ouço há muitos anos de que, isso da Segurança Social, quando a gente lá chegar não vai haver reformas. Há reformas e vai continuar a haver pelo menos mais 10 ou 20 anos, de certeza. Vão ser, se calhar, metade daquilo que estás a dizer. Claro, mas ainda bem que descontei. Porque há muita gente que sem agora dúvida. começa a fazer as não simulações e pensa, não é uma coisa ou outra. Pois. É fazer um plano de poupança e investimento para compensar as eventuais perdas que vais ter no futuro, para manteres a tua qualidade de vida. Manter. Nem sequer é ter viver para mais na terceira idade, que é quando mais precisas do conforto e a tua saúde já não é mesmo, é por aí fora. E não estares dependente dos filhos nem dos teus. Claro, nem chatear a vida a ninguém, se for possível. Miguel, também últimas alegações e um conselho, ou 2 ou 3. E já agora acrescentava a isto, com o advento da inteligência artificial, o currículo do vosso curso Finanças para Todos pode mudar? Sim, pegando pela última questão, nós exatamente introduzimos estes conteúdos sobre literacia financeira digital porque cada vez mais as plataformas digitais vão ser mais perigosas, porque o avanço da inteligência artificial é possível criar conteúdos falsos e que podem ser aproveitados por pessoas para praticar fraudes e burlas. E é um conteúdo que penso que vamos ainda alargar mais daqui para a frente. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu começo a achar que o futuro, para lutarmos contra a inteligência artificial, é outra vez o presencial. Eu dei comigo no outro dia, podia ter resolvido um problema por app da empresa. Mas depois pensei, eu acho que vou à loja. Buscar uma loja física, num centro comercial, e pensei, eu quando estou frente a frente num espaço físico determinado com um funcionário de uma empresa, eu sei que aqui a possibilidade de burla é ínfima. Numa app eu já não sei se estou a ver um ecrã verdadeiro, se é um ecrã de um hacker que entrou no telemóvel e que está a mostrar-me o que eu quero ver, mas ele também. Isto faz sentido? Faz sentido. Mesmo para compras online, há vários sites de marcas que são falsos, em que as pessoas realizam a compra, mas é uma fraude. Porque o site é falso, mas parece exatamente igual ao site da marca original. Avançamos tanto no digital e na volta, o regresso para termos alguma confiança na coisa é voltar ao presencial. Se é que isto é possível de fazer. Sim. Em termos de mensagem final, eu acho que pega um bocadinho naquilo que o António e o Pedro já disseram, é que realmente é o básico, que é planear com a maior antecedência possível as nossas necessidades futuras de pensão, reforma, saúde, educação, e o milagre que o Pedro descreveu é uma das coisas que nós ensinamos nas primeiras sessões do Finanças para Todos, que são os juros compostos. E este milagre funciona quando nós conseguimos antecipar as necessidades. Que eu acho que neste momento quem nos está a ouvir, metade das pessoas não sabe o que é um juro composto. Dinheiro gera dinheiro, que é se nós conseguimos investir cedo, vamos conseguir juros não só sobre o que investimos, mas sobre os rendimentos que vamos entretanto obtendo. E se isto acontecer durante muitos anos, dá-se este milagre que o Pedro descreveu, de que com apenas 50 euros conseguir ter na reforma 200 mil euros. Muito bem, e já agora também, se precisar, frequentar o vosso curso de Finanças para Todos. Sim, esse é o melhor conselho de todos. é um curso inteiramente gratuito e que vamos continuar a ter este curso nos próximos anos. 5 aulas de 1h30, não é? São 5 aulas de 1h30. Não é assim tanto tempo. Presencial, até tem a oportunidade de visitar o nosso campus, que é ótimo. E temos também planos de passar a oferecer
fazer as formações presenciais também noutras cidades do país Está em crescimento, portanto. em edições futuras, exatamente. Muito bem. António, só para terminar, obviamente, sempre também estar atento aos vossos sites, aos vossos produtos, porque vocês andam nisto há 30 anos a tentar criar literacia financeira. Não há outra maneira de dizer a coisa. Sim, a Proteste Invest, que agora mudou de nome para a carteira, a revista, já tem... Estás-me a dar uma novidade, também não sabia. Já tem quase 30 anos. Sim. Agora, a DEC Proteste tem quase 50. Portanto, e a DEC Proteste faz os outros estudos de crédito, das contas à ordem. Portanto, a questão da literacia financeira sempre esteve presente desde o início do trabalho. É o vosso, como hoje se diz, ADN, se quiser. Sim, e temos comparadores de tudo e ajudamos a mudar as regras e, sobretudo, a combater a inércia, que é um dos grandes problemas que advém também da iliteracia das pessoas. Uma coisa leva à outra, não é? Sim. E é como dizia o Pedro, é preciso começar, porque depois a coisa ganha lance. Isto agora é uma curiosidade pessoal e termino. A DEC Proteste, eu não sei, tu não sei qual é o teu poder ali dentro, mas faria sentido a DEC Proteste batalhar para que algo na área da literacia financeira nas escolas fosse outra vez a tentativa de legislação nessa área, fazer lobbying por essa causa? Já sugeri isso. Não nas escolas, mas se calhar noutras instituições. Okay. Organismos públicos, a levar a literacia financeira porque é assim, até às empresas. As escolas, não é? Os alunos, a gente mais nova consegue-se mudar nesta altura. Portanto, se o poder político quiser, neste momento consegue fazer. O problema são todas as outras pessoas que já estão numa idade mais avançada e essa já é difícil, porque essas não vão fazer um curso de finanças pessoais. Portanto, é preciso levar estes conhecimentos, nem que sejam básicos, a essas pessoas. Empresas, por exemplo. Eu sei que o Miguel, quando disse empresas, fez assim à cabeça. Sim, é um dos planos que temos para o futuro, chegarmos às pessoas através das empresas. Ou seja, contactarmos empresas e PMEs e dar a formação a partir daí. Sim. E o outro aspecto muito importante que o António estava a falar é chegarmos às pessoas que não procuram. Pronto, e nós temos também tentado fazer isso e dar formações mais curtas, mas de conceitos básicos a organizações do setor social. O segredo está em torná-las interessantes o suficiente para as pessoas virem ver o que é isto, deixa cá ver. Muito obrigado aos três por esta bela reflexão e importante que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto, e também obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema, como acabei de dizer, pode consultar o site da DEC Proteste em dec.proteste.pt/invest. Ali pode consultar vários conteúdos especialistas em torno da temática da literacia financeira. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor, e pode apontar aí 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em dec.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial da Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou a Aurélio Gomes, o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.